Oi, eu sou Luziana Luli Brasil e sou professora de português e inglês, para quem nunca me viu. E esse é o último vídeo de 4 vídeos sobre a prova 1 de técnicos em assuntos educacionais, UFAO, COPEV, eu botei FAO aqui, mas é UFAO. UFAO, COPEV, a banca examinadora. Estamos na questão 16 da prova de língua portuguesa, que é minha área. Português e inglês é minha área, mas o concurso só tem língua portuguesa geralmente. Vamos lá. Questão 16. Refere-se ao texto abaixo. O corpo a morte leva, a voz some de novo. O corpo a morte leva, a voz some na brisa, a dor sobe pras trevas. O nome a obra imortaliza, a morte benze o espírito, a brisa traz a música. João Nogueira, Clube do Samba, Polydor, 1979. Então, a questão 16 sobre a estrofe que a gente citou da música. É correto afirmar, letra A, no gabarito diz que é a resposta, mas a gente vai analisar um por um. Letra A. No primeiro verso, o termo que inicia a frase é complemento verbal. Esse é o primeiro verso, esse aqui, né? E o termo que eles estão dizendo que é complemento verbal é este aqui. Como é que ele é complemento verbal e está no começo da frase? Vamos lá. O corpo a morte leva. Se a gente colocar na ordem direta essa frase, a morte leva o corpo. Então, a ordem direta, o corpo vai para depois do verbo e aí se torna complemento verbal. Então a resposta é letra A. Mas por que não é? Porque não é letra B. Todos os termos que iniciam cada verso é cada frasezinha dessa. No poema a gente chama de verso, na música também. Então, todos os termos que iniciam cada verso é sujeito simples. Lembre, sujeito simples é quando tem um só ser que pratica a ação do verbo, né? Então, eu, sozinha, eu e ele já é sujeito composto, eu e você e eu. Amigos brasileiros, você e eu. Então, temos um sujeito composto. Quando você tem eu e fulano, né? Fulano e eu. O burro vem na frente. Vamos lá, então. Então, aqui, vamos lá. Se está dizendo que todos os versos têm sujeito simples, vamos analisar todos eles. A morte é o sujeito, a voz, a dor, o nome, a morte, a brisa. Vamos ler o texto todo porque aí causou uma dúvida. O corpo a morte leva, a voz some na brisa, a dor sobe para as trevas, o nome a obra imortaliza. Então a obra imortaliza o nome. A morte benze o espírito. A brisa traz a música. Na minha opinião, temos 2 respostas. Todos os termos que iniciam cada verso é sujeito
Ah, então eles querem derrubar a gente por causa desse aqui, que esse daqui não é o sujeito. Ele não iniciou. Mas iniciou a frase por sujeito, por complemento. Ele inverteu a ordem da frase e aí está dizendo que por causa disso ele não iniciou a frase. Mas veja, todos os versos aqui têm sujeito simples, nenhum é sujeito composto. Porém, a gente tentar isso. Iniciam cada verso. Esse aqui, o corpo a morte leva, o sujeito é a morte. A voz some na brisa, é a voz que some. A dor sobe para as trevas, é a dor que sobe. O nome, a obra imortaliza. Então, a obra imortaliza o nome. Temos aqui complemento verbal e aqui complemento verbal. A morte benze o espírito. Está simples. A brisa traz a música. Simples. Então temos simples, simples. Deixa eu botar aqui do lado. Aqui é complemento CV, complemento verbal, né? Comando vermelho nome. Complemento verbal. Para ficar melhor, né? Aqui. A voz, o some na brisa. Simples. Por isso que eu estou botando essa. A dor sobe para as trevas. Simples. O nome, a obra imortaliza. A obra imortaliza o nome. Então, C, verbal. A morte benze o espírito. S. E a brisa traz a música. S também. Então, temos aí, por causa do primeiro verso e do terceiro verso, do quarto verso, o B não está correto. Os termos a dor e a brisa são complemento verbais. Então a resposta já está aí. A dor e a brisa são sujeitos da frase, não são complementos. Vamos adiante então. Letra D. No último verso, o termo a música é objeto indireto. A brisa traz a música. Quem traz alguma coisa. Não é de nem da, é a. Então, objeto direto. Quando você quer saber se é objeto direto, quem traz alguma coisa. Quem leva alguma coisa. Leva para algum lugar. Então você não tem uma preposição, você tem aí um artigo. Então ele é o objeto direto. Vamos lá adiante então. Não é indireto, está errado. O termo, o nome é sujeito simples. O nome, a obra imortaliza. Complemento verbal. Então, letra A é que era certa. Vamos, questão 17 agora. A questão 17 refere-se ao texto abaixo. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. Rubem Braga, 200 crônicas escolhidas, Rio de Janeiro, Editora Record, 2001. O trecho que chegasse a chorar é considerado alternativa A. Causa da história engraçada. Nunca. Não foi o que tornou a história engraçada foi o autor,
Não foi ela ri. Ela ri foi a consequência. Então, consequência, letra B, consequência do ato de rir. Foi que chegasse a chorar. Riu tanto que chegou a chorar. Foi a consequência de rir. Letra B é o correto. C. Objetivo do autor ao escrever a história engraçada. O objetivo é rir que ela chegasse a chorar. Não é só que chegasse a chorar. Que a atriz, né? Então é rir tanto que chegasse a chorar. Que o objetivo é que a história fosse engraçada. Não é que fizesse ela chorar. D. Finalidade do sorriso. A finalidade do sorriso não é chorar. A finalidade do sorriso é ser feliz. Embora eu estou achando essa questão muito ruim, assim, né? Mas enfim. Satisfação da moça. Que chegasse a chorar, a satisfação da moça não é. Né? Fica faltando. Então a resposta é letra B, porque é a resposta mais completa. Né? Porque as outras só ficam faltando. A questão 18 refere-se ao texto abaixo. Não se vá, eu não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá, estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. Okay? Então é esse o texto, uma música brega. Jane e Erondi. Desculpa ao autor da música, mas é brega. 18. Na letra da música de Jane Erondi, o si da frase não se vá funciona como A. Partícula expletiva. A resposta é partícula expletiva. Por quê? Porque o si está aí só dando realce. Ele não serve para nada, ele só está embelezando, vamos dizer, a frase. Né? Ele não tem função alguma na frase. Então, por isso, partícula expletiva serve para enfeitar. Tirando ela não vai fazer diferença nenhuma. Não vá. Por exemplo, vamos ler. Não vá. Eu não posso suportar essa minha vida de amargura. Não vá. Estou partindo porque sei que você não me ama. Não pode ser não mais me ama. Não vá. Então, se você tirar esse se, não vai fazer diferença nenhuma na frase. Então, vamos lá. Então, a resposta é letra A. Mas, B. Pronome reflexivo. Não, porque se fosse pronome reflexivo, ia fazer diferença se tirasse. Parte integrante do verbo. Não. Índice de indeterminação do sujeito. Não, aí não tem nenhum vende-se, nenhum aluga-se. Conjunção subordinada condicional. Se você for embora, eu vou chorar. Seria isso. Condicional, mas aí não tem condicional, aí é só para embelezar. Estilo. A questão 19 refere-se ao trecho abaixo. Qual o bicho que anda com as patas? O pato. Esse texto foi tirado de educamais.com, adivinhas sobre animais, sobre animais, que está na prova, né? Questão 19. A confusão na hora de responder a pergunta é gerada pela palavra patas e se justifica porque gera Continuando, para a gente entender a questão 19 a 20, achei melhor explicar primeiro o que seria polissemia, sinonímia, homonímia. Aí eu aproveito e explico o que é antonomínia, paronímia, né? Mas vocês já devem ter uma ideia. Vamos lá.
Polissemia semântica é vários sentidos de uma palavra. Por exemplo, aqui, multiplicidade, que eu achei no Wikipedia, multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução. Exemplo, prato, vasilha, comida, iguaria, receptáculo de balança, instrumento musical, etc. Pé de moleque, doce, tipo de calçamento. Okay? Então isso é polissemia, os vários sentidos. Vários sentidos. Vários. Sinonímia, substantivo feminino, essa palavra, sinonímia, não sei para que eu copiei isso. E na linguística semântica, qualidade das palavras sinônimas. Então, existe sinonímia entre as palavras. Relação de sentido entre dois vocábulos, ou seja, duas palavras que têm significação muito próxima, não é igual, muito próxima. Por exemplo, felicidade e alegria são sentidos bem próximos. Antonímia tem sentidos opostos. Alegria e tristeza, né? Sentidos opostos. Homonímia são palavras que têm a escrita igual ou som igual, né? A escrita igual, nome igual para coisas diferentes, a mesma escrita, né? Então, é uma homonímia. Por exemplo, pata, pode ser a pata da gazela, a pata de um animal, ou pode ser a pata mulher do pato, né? Paronímia é quando a escrita é diferente e o som é parecido. A homonímia, a escrita é igual. A paronímia, a escrita é diferente, mas o som é parecido. Por exemplo, cardeal e cardeal, né? O cardeal é aquele padre que escolhe o papa, que tem um chapeuzinho vermelho, que veste vermelho. O cardeal é um pássaro, que também chamam de ferreiro. Então, vamos lá. Aí eu aproveitei para explicar que tá a questão. Isso aqui eu já vou tirar porque aí eu posso subir. Figuras de linguagens, que vai ter na questão seguinte, questão 20. Figura de linguagem, semântica ou sentido de... semântica é de sentido ou figura de pensamento. Essa que eu vou falar. Porque existem vários tipos de figuras de linguagem, que eu até deixei numa página aqui para vocês, para que vocês pudessem ver. Figura semântica, o tropos, que tem no Wikipedia. Pode ser alegoria, alusão, ambiguidade, antítese, né? Essa é uma figura de ideia. A ideia seria o contrário. Já a figura de construção é o concreto, como é que você fez. Por exemplo, elipse, você não repetiu uma coisa, tem um texto, e para não repetir a mesma coisa várias vezes, você tira, você só deixa a ideia de que está ali. Então, é interessante vocês estudarem aqui o figura de linguagem no Wikipedia, se tiverem mais dúvidas. Vamos lá, voltando ao que. Então, metonímia, eu peguei porque vai estar na questão 20. Metonímia ou transnominação é a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança entre o segundo e o termo entre a oração, ou a possibilidade de associação entre 5 ou mais figuras de linguagem desses. Exemplo, Palácio do Planalto. A gente sabe que não tem rei no Brasil,
mas a gente chama o lugar onde fica o presidente ou a presidente Palácio do Planalto. Catacrese. A figura de linguagem que consiste na utilização de palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada por não haver outra. Outra palavra que substitua, né? A palavra apropriada não é do uso comum, é uma gíria do cotidiano. Continuando, que eu tive que tossir. A palavra apropriada não é de uso comum. É uma gíria do cotidiano, expressão usada para facilitar a comunicação, porém, vejam bem, ela caiu no uso comum. Então ela perdeu a função de metáfora, que a metáfora a gente usa para enfeitar, para comparar, por exemplo, o homem é o lobo do homem, então o homem ataca o outro homem. Mas isso é uma metáfora, é uma comparação, né? Então a catacrese não, a catacrese perdeu, é uma metáfora desgastada. Exemplo, pé da mesa, cabeça do prego, braço do rio. Por que isso? Porque não se tinha uma palavra que pudesse expressar o que a gente quer dizer, o que é que sustenta a mesa, o suporte da mesa, as quatro partes, os quatro suportes da mesa, então as pernas da mesa, aquela parte do prego em cima que a gente bate, a cabeça do prego, aquela parte do rio que vai para um lado ou para outro, o braço do rio, né? Antítese é uma figura de linguagem, uma figura que dá a ideia contrária, que consiste em exposição de ideias opostas. Exemplo, a música do saudoso Renato Russo, ou do Legião Urbana. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Ok? Tá com febre. Eufemismo é uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Por exemplo, ao invés de dizer fulano morreu, você diz fulano deixou este mundo. Fulano não está mais entre nós. Então, como quando eu falei do Steve Jobs, que ele abotoou o paletó. Prosopopeia é a figura de estilo que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Embora alguns seres humanos parecem que são mais animais do que os nossos bichos. Exemplo, o cachorro já não late sentindo tua falta. Então vamos voltar ao texto, às questões para terminar. Aqui. 19. A confusão na hora de responder a pergunta é gerada pela palavra patas. Vamos voltar para aqui. Qual o bicho que anda com as patas? O pato. Então, esse trecho, essa piada, essa adivinha, essa adivinha, né, que é uma só, gerou ambiguidade, tem polissemia e tem homonímia, né? Então, temos aqui, por ter gerado ambiguidade é duplo sentido. Se tem duplo sentido, tem polissemia. Não tem como ter duplo sentido, não tem polissemia. E
causou também a homonímia, que é a mesma palavra para vários sentidos. Não foi sinonímia porque não é sinônimo. Pata não é sinônimo de pata, a mão do cachorro. A pata não, que anda, a pata, a mulher do pato, não é a mesma coisa que os pés do cachorro ou do gato. Então, por isso que não é sinônimo. Então, dos itens acima, verifique se estão corretos. O que estão corretos? A. Apenas a questão 3, a sinonímia? Não. B. Apenas a quarta? Não, não pode ter apenas. C. 1 e 2, apenas 1 e 2, errado. E D. 1, 2 e 4 apenas, é verdade. 1, 2 e 4 apenas. E E estão certas. 1, 2, 3 e 4. Então todas não é verdade, porque sinonímia não está correto. Vamos lá, questão 20. Refere-se, aqui é a 20, viu? Refere-se ao fragmento abaixo, uma nesga de mar apenas, que os prédios que se erguiam iam comendo pouco a pouco, aquela nesga de mar que sobrara como uma relíquia entre os blocos enormes de cimento, tijolo e ferro. Maurício Macedo, Fragmento, Maceió, Editora Catavento, 2007, página 43. Questão 20. O trecho sublinhado, estamos aqui. Deixa eu tirar o raciocínio lógico daqui desse ali. O trecho sublinhado no poema apresenta um exemplo de metáfora, catacrese, antítese, eufemismo, prosopopeia. Infelizmente não tinha trecho sublinhado aqui. Uma nesga que os prédios que erguiam iam comendo pouco a pouco, aquela nesga de mar que sobrara como a relíquia dos blocos enormes de tijolo, cimento e ferro. Né? Então fica difícil a gente responder porque não tinha nem na prova nem aqui, deveria estar em negrito. Então, creio que seja ou a nesga, ou os prédios se erguiam, porque os prédios, pronto, pode ser os prédios se erguiam. Por quê? Porque se os prédios se erguiam, não pode ser catacrese, porque catacrese seria, por exemplo, o braço, né, um braço do mar, o pé né, como eu tinha explicado. Antítese seria uma ideia contrária, felicidade, tristeza. Não temos uma nesga de mar apenas que os prédios que se erguiam iam comendo pouco a pouco. Não tem, pode ter catacrese, que os prédios iam comendo, por exemplo. Temos uma metonímia, né? Eufemismo. Eufemismo, não sei se eu cheguei a explicar eufemismo, eu apaguei, mas enfim. Eufemismo não é prosopopeia, né, que dá personificação. Eufemismo é exagero. A prosopopeia o eufemismo eu citei, que foi quando a gente cita fulano não morreu, fulano passou para outro plano, né? Prosopopeia seria por exemplo, os prédios comendo, né? O prédio não tem como comer, embora eles não tenham como se erguer. Então a metonímia seria dizer uma parte pelo todo, né?
Blocos de cimento, por exemplo, tijolo e ferro, é uma parte pelo todo. Blocos de tijolo, cimento e ferro seria um prédio, né? Então é metonímia. Como eu não sei onde é que estava sublinhado, então eu fui pelo gabarito. Quem tiver chance de olhar na prova é interessante. Eu tenho a prova aqui. Deixa eu ver. Deixa eu me enviar. Tô demorando essa prova a abrir. Vamos tirar nossa dúvida. Aqui. Blocos enormes de cimento e tijolo, como eu falei. Blocos enormes de cimento e tijolo, metonímia. O que é um bloco enorme de cimento e tijolo? Um prédio. Então ele diz, metonímia diz uma parte pelo todo, né? Então é isso, pessoal. Falei parecido com o povo do Canadá Diário. Vamos lá. Então, um beijo e fiquemos com Deus. Muito obrigada por ter assistido até aqui.